Minha amiga e meu amigo, antes de dar início à mensagem desse vídeo, eu queria fazer uma solicitação. Queria pedir para que você se inscrevesse no canal. E para isso é muito fácil. Basta clicar em cima dessa palavrinha aí, que está aqui embaixo, aqui, ó, inscrever. Ao clicar ali, você já vai estar inscrito no canal. Depois, você dá um outro cliquezinho em cima desse desenhozinho de um sino que está embaixo, que você, ao fazer isso, você vai estar, além de inscrito no canal, vai estar habilitado a receber automaticamente todas as postagens que eu venha a fazer. Quando você se inscreve no canal, você dá importância e relevância ao nosso trabalho. E, de uma certa forma, fortalece muito o canal. Assim sendo, inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho. Minha amiga e meu amigo, vamos ao assunto que nos trouxe até aqui. É coisa da minha cabeça. É uma análise que eu estava fazendo nesses últimos dias de uma forma muito minuciosa, pensando, refletindo. Essa relação do presidente Lula com a Rede Globo. Se perguntar a qualquer cidadão comum o que eles acham da relação do presidente Lula com a Rede Globo, se é boa ou ruim, por certo, a pessoa vai responder que sim, a relação é boa. Que ali existe uma amizade, uma interação espontânea, que é um relacionamento onde ambos estão felizes. Se a resposta for sim, de acordo com o meu ponto de vista, é a resposta errada. A relação de Lula com a Rede Globo é a pior possível. E eu vou explicar por que eu cheguei a essa conclusão. Quando Lula foi presidente nos primeiros 2 mandatos, em que tinha como adversário o PSDB, a Globo era ligada às lideranças do PSDB, Zé Serra, Alckmin, Fernando Henrique, e sempre viram o Lula como um inimigo a ser batido, a ser neutralizado. Mesmo assim, Lula, no seu primeiro mandato, conseguiu salvar a Rede Globo da quebradeira. A Rede Globo estava para quebrar, fechar, baixar as portas. Lula foi lá, através de verbas de publicidade, e aplicou o dinheiro, salvou a Rede Globo. Mesmo assim, a Rede Globo não reconheceu esse feito por parte do Lula a beneficiar a emissora, continuou batendo. Veio a questão do Petrolão, veio a questão do Mensalão, veio a questão das pedaladas da Dilma. A Globo sentou a borracha sem pena e nem dó. Veio a Operação Lava Jato. Sérgio Moro tinha vez, voz e espaço dentro do Grupo Globo para falar o que queria e quando queria, e em desfavor de Lula. Atacou implacavelmente o PT e as administrações petistas. Implacavelmente. Todo mundo viu. A Rede Globo batia pesado nas administrações do PT. E a Rede Globo contribuiu e muito para o impeachment justificável da Dilma Rousseff. Como também foi uma peça fundamental no processo que culminou com a prisão de Lula. Prisão essa que, por atos de corrupção, ele amargou quase 2 anos de prisão em Curitiba. E Lula sempre soube que a Rede Globo tinha uma parcela de responsabilidade por todas as agruras que ele sofreu, mesmo ele lá atrás tendo salvado a Rede Globo da quebradeira total. Lula foi descondenado, Lula foi solto e descondenado pelos seus amigos do Supremo Tribunal Federal, tornando
hábil a disputar a eleição de presidente e trouxe para ser o seu vice o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin sempre foi ligado com a Rede Globo, ligado à Rede Globo. Geraldo Alckmin era o homem queridinho da Rede Globo. Lula, ele jamais pensou em se reaproximar da Rede Globo. Quem fez a ponte entre ele e a emissora, a Rede Globo, foi Geraldo Alckmin. Lula não queria. Lula não queria. Lula queria ver a Globo pelas costas depois de tudo que ela fez contra ele. Mesmo assim, ele aceitou sentar com a direção da Globo e selar uma parceria para sabotar o país, para sabotar a administração do presidente Bolsonaro, como não foi visto. E nessa parceria, o Lula ganhou, vamos dizer, ganhou as eleições. É o que se sabe oficialmente, ganhou as eleições para presidente. E Lula, ele não veio assumir o comando do Brasil para administrar o país. Não, ele veio para se vingar de tudo e de todos que ele entende ter parcela de culpa em tudo que ele passou. Prisão, impeachment da sua amiga, prisão dos seus companheiros, os seus comparsas. Ele veio para se vingar. E, inclusive, se vingar da Rede Globo. E está se vingando. Se você parar para analisar essa relação Lula e Rede Globo, ela é uma relação azeda. É como se Lula estivesse dizendo o seguinte: tudo bem, aceito conversar com vocês, disputa a eleição, lá na frente a gente pode até ver o que a gente pode fazer para dar um balão de oxigênio para vocês que estão morrendo. Mas vocês vão ter que rever tudo aquilo que vocês falaram contra mim. É o que eu imagino que o Lula deve ter feito. E o primeiro gesto da Rede Globo, que acabou até botando de 4 a emissora, foi naquele debate das campanhas para presidente da República, em que a Globo transmitiu, e o William Bonner já abriu o debate falando que o Lula não devia nada à justiça. Ali você podia perceber que aquela fala de William Bonner, com aquele cabelinho de gogoboy e aquela sua voz de sanfoneiro de zona, não era coisa da vontade dele. Ele estava falando aquilo ali de forma obrigada. Estava sendo obrigado, é como se tivesse com a arma na cabeça. Ali começou a aparecer claramente que Lula estava sob domínio da emissora, que fez ela se retratar, se humilhar e desdizer tudo que ela falou lá atrás. Quem não lembra das matérias da Rede Globo chamando Lula de corrupto, do governo envolvido em corrupção, e agora vindo ali em cadeia nacional para todo o Brasil ver William Bonner dizer que Lula era inocente. Ali já foi a primeira imposição de Lula. E a gente está vendo um festival de bizarrice na grade jornalística da Rede Globo, em que os jornalistas falam coisas que, sinceramente, não pode partir de alguém normal. Por mais desonesto intelectualmente que seja jornalista, ele jamais vai falar coisas que a gente está ouvindo falar se não for de forma obrigatória, sob ameaças. Por exemplo, a Folha de São Paulo orbita ali na mesma patotinha, no mesmo consórcio da Rede Globo. Uma jornalista, qual não lembro o nome, mesmo porque ela é irrelevante e insignificante, fez uma matéria no jornal Folha de São Paulo e disse que, em relação ao governo Lula, 2023 foi ruim
mas foi bom. Olha só a chamada da matéria. 2023 foi ruim, mas foi bom. Eu não entendi. Ou é ruim ou é bom. Me parece que eles fazem a coisa de maneira obrigatória a querer, em vão, enganar e manipular a opinião pública, sem conseguir. A gente tem visto dois jornalistas da Globo News se degladiarem entre si, fazendo bizarrices e tentando explicar o inexplicável. São eles, Miriam Leitão, tem a tal da Catanheda também, Eliane Catanhede. São três, Eliane Catanhede, Miriam Leitão e o Gerson Camarote. Esses três fazem um esforço terrível para explicar o inexplicável. Eles saem em defesa de aumento de combustíveis. Eles saem em defesa do aumento de desemprego. Eles falam que desemprego é bom, que o aumento dos combustíveis é bom. Então eu não entendo essa gente. Você acha mesmo que esse pessoal fala, que estão falando de forma espontânea? Não, senhores. Eles estão sendo obrigados. É Lula virando para a direção da Globo falando, ó, eu quero que fale isso aqui. Mas, presidente, isso aqui... Quero que fale isso aqui e acabou. E eles falam. Aí você pensa bem assim, mas o que a Rede Globo está fazendo é pensando na possibilidade de ganhar uma fatia das verbas de publicidade, dinheiro público. É também. Mas não é só isso, e isso não é o motivo maior. A gente viu as matérias de jornais dando conta que a Rede Globo levou sozinha um montante de verba de publicidade mais que todas as outras emissoras juntos, 55 milhões. Para a Rede Globo, 55 milhões é nada. Por aí você vê que eles estão sendo castigados também no bolso. Aí você me pergunta, Cabo, o abocanhar da verba de publicidade não é a maior razão pela Rede Globo estar fazendo isso, então o que seria? Eu explico. Pela análise que eu entendo e faço. A Rede Globo está fazendo isso, tudo isso, é por verba de publicidade. Sim, mas a razão maior é o medo de ser tirada do ar. Essa é a razão. Essa é a preocupação maior da Rede Globo. Lula dá uma canetada e caçar a concessão da Rede Globo. Rádio, jornal, televisão. Lula é um ditador perverso e diabólico. Se ele quiser, ele faz isso, embora ilegal, e de ilegalidade eles entendem bem, ele faz isso em uma canetada. E uma vez fazendo isso, quem é que vai sair a favor da Rede Globo? A esquerda? A direita? Ninguém vai sair em defesa da Rede Globo. E eles sabem disso. Eles sabem que sou odiado pela esquerda, pelo que fizeram com Lula, e odiados pela direita, pelo que fizeram contra Bolsonaro. Essa é uma das razões. Quando você vê a Rede Globo escalando os seus jornalistas, os seus repórteres, para fazer esse festival de bizarrice, tentando defender o indefensável, fazendo papel de ridículo, jogando por terra os seus currículos, imagine, existe uma grande possibilidade deles estarem agindo assim sob ameaças. Fato é que Lula veio para se vingar e está se vingando de tudo e de todos, inclusive da Rede Globo. Ele está humilhando a Rede Globo publicamente, fazendo os jornalistas da Rede Globo passarem por situações vexatórias, ridículas, aos olhos do povo. Até aquele cidadão mais simples é capaz de entender o quanto está sendo um ridículo o jornalismo da Rede Globo. Fato é que Lula, além de humilhar a Rede Globo, ele está destruindo. Ele está indo naquilo que é a alma, a espinha dorsal de um veículo de comunicação. Ele está fazendo a Rede Globo jogar por terra a sua credibilidade.
E um órgão de imprensa que perde a credibilidade, perde a razão de existir, perde a sua força, não goza de prestígio e credibilidade perante o telespectador, perante a população. Lula está sendo diabolicamente habilidoso. Ele está destruindo a Rede Globo, está humilhando publicamente a Rede Globo. Ele está dando continuidade àquilo que Bolsonaro lá atrás iniciou, falou que ia fazer e não fez. Bolsonaro ameaçou de uma forma boquirrota que ia fazer e aconteceu, só iniciou, só fechou as torneiras da Lei Rouanet e as verbas de publicidade. Já o Lula está indo de cacete para cima da Rede Globo, batendo na espinha para doer. E sem fazer barulho. A missão de Lula é acabar com a Rede Globo. E está acabando. Porque ele sabe que se lá na frente ele enfraquecer e a Rede Globo estiver fortalecida, ela vai de novo voar no pescoço dele. Então ele pretende acabar com a Rede Globo, está acabando, e assim sendo, manda sinal para as outras emissoras. Olha, acabei com uma. Se vocês não baixarem a bola, vai ter o mesmo destino. Então essa relação promíscua entre Rede Globo e governo Lula não é por amor. É arma na cabeça, é ameaça, é coação. Lula veio para se vingar e está se vingando, inclusive da Rede Globo. Lula está fazendo com a Rede Globo aquilo que Bolsonaro falou que ia fazer, começou e não terminou. Acabar com a Rede Globo. Lula está humilhando a Rede Globo aos olhos de toda a nação. Você pode ter certeza. Lula vai fazer a Rede Globo cavar um buraco, entrar dentro e jogar terra em cima. Sem barulho, de forma que as pessoas não percebam. Para Lula, a Rede Globo precisa ser aniquilada. Mas ele está fazendo isso de uma forma bem sutil, com decisões tomadas entre quatro paredes, sem ser falastrão, falar que vai fazer e não fazer, para que não traga para ele a pecha de antidemocrático. Ele está sendo diabolicamente habilidoso. E a Rede Globo não sabe o que fazer. Mesmo que ela não queira, ela tem que noticiar notícias ruins, ruins aos olhos dos brasileiros, como se fosse algo de bom e positivo. Exemplo, 2023 está ruim, foi ruim, mas está bom. São as matérias que eles fazem. É o MAS, é o jornalismo do MAS. Isso, para finalizar, é feito por coação e ameaça. Lula está conseguindo fazer com que a Rede Globo caia num buraco profundo sem saber sair dele. Mas deixe que eles se matem para lá. Porque os porcos se misturam porque se conhecem pelo cheiro. Rede Globo, Lula, Lula, Rede Globo, são todos farinha do mesmo saco e dejetos da mesma latrina. O importante para nós é o Brasil forte e pujante. Minha amiga e meu amigo, curta, comente e compartilhe esse vídeo ao máximo e se inscrevam no meu canal no YouTube, Cabo Elson.